Leitura do Evangelho de Jesus, escrito por João. Bem-vindos ao canal! Aqui estamos lendo juntos a Bíblia na versão A Mensagem. Lemos um capítulo por vídeo, assim você pode repetir o vídeo e fixar bem a mensagem do capítulo. Deixe seu like aqui no vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas com a palavra de Deus. E se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo com a leitura da Bíblia na versão A Mensagem. Vamos lá para a nossa leitura? João capítulo 6. Pão e peixe para todos. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que o tinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: "Onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente?" Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que fazer. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes. Mas para uma multidão como esta, isso é como uma gota num balde." Jesus disse: "Façam o povo se assentar." A grama verde formava um belo tapete natural, e eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos: "Ajuntem as sobras para que nada seja desperdiçado." Eles obedeceram e encheram 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: "Este com certeza é o profeta de Deus." Aqui na Galileia, Jesus percebeu que no entusiasmo deles já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar. Entraram no barco, navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam uns 5 quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre a água, bem perto do barco. Ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou. "Sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo." Então eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás percebeu que havia só um barco e que Jesus não tinha voltado para os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus, mas havia barcos de Tiberíades por perto na hora em que eles comiam um pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram nos barcos de Tiberíades e foram para Cafarnaum à procura dele. Quando o encontraram do outro lado do mar, disseram: "Rabi, quando o Senhor chegou aqui?" Jesus respondeu: "Vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês, e de graça." O pão da vida. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus o Pai. Eles disseram: "Muito bem, o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus?" Jesus respondeu: "Confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus." Eles pediram: "Dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostra-nos o que podes fazer." Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto, e as Escrituras dizem: "Ele deu a eles pão do céu para comer." Jesus respondeu:
O real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram: então queremos esse pão agora e sempre. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais nem sede nem fome. Digo isso com toda clareza, porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá, virá correndo para mim. E uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu aguardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade. Toda a tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isso que o meu Pai quer, que quem vir o Filho acreditar nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Pelo fato de ele ter dito: sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer: desci do céu, e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse: não briguem por minha causa, vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas. É o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram: eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenham passado algum tempo ouvindo o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, vem a mim para ser ensinado pessoalmente, para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com seus ouvidos, pois tudo recebi diretamente do Pai. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que convivia com ele, e vocês agora podem ver a mim. Digo isso agora de maneira mais sóbria e solene. Quem crê em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram, mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá, e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver, sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu: só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai, que é vivo, me enviou aqui. Assim, vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Duro de engolir. Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram: é um discurso duro demais de engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse: ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também quem iria traí-lo. Ele continuou: foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos 12
a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu: Eu não escolhi vocês, os 12? Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos 12, já estava se preparando para traí-lo. Tenho certeza que você foi edificado com a leitura deste capítulo. Aqui na descrição do vídeo tem outros vídeos para que você possa assistir também e ser abençoado. Deixe o seu like aqui no vídeo se você ainda não deixou, para que ele alcance mais e mais pessoas, e se inscreva no canal. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo com a leitura da Bíblia aqui na versão A Mensagem. E que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo.